Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas. Hoje com mais uma apresentação, um bate-papo muito bom. É uma pessoa que a gente já aguardava e esperava a agenda aí. Quero agradecer aqui meu nobre DJ Fabiano, que faz tudo acontecer aqui. Quero agradecer a todos que estão curtindo, compartilhando e que prosperem cada vez mais e levem essas boas práticas que a gente está trazendo aqui, principalmente para elevar o nosso mercado condominial. Então hoje tenho aqui a ilustre presença da nossa síndica profissional Maricelma, pessoa que vem se destacando em Campo Grande, profissional de... tem nem o que falar, gabarito, pessoa que busca conhecimento, que vem se aperfeiçoando, as boas práticas da Maricelma vem se destacando e fazendo com que eleve também o mercado, os condomínios que ela atua, a gente vê uma crescente, o patrimônio dos moradores vem crescendo, saúde financeira do condomínio. Então é uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, um respeito, faz parte aí, a gente trabalha também com ela e sinto muito honrado de ter aceitado o nosso convite, Maricelma. Seja bem-vinda aqui ao nosso Prosa Ideal, um primeiro pod de muitos que a gente vai te chamar, porque com certeza vem trazer muito conhecimento para todos nós. Seja bem-vinda. Obrigado, Paulo. Falar desse mercado condominial, quanto que é difícil, né? Uhum. Mas eu sei que vocês, síndicos e síndicas, o quanto que se empenham para isso. Eu falo que sempre é o síndico, viver, trabalhar em condomínio, é aquela situação que parece que um bichinho que pica na veia e a gente fica eletrizado, é muito desafio, muita dificuldade. Quem que é a Maricelma? Vamos lá, deixa eu agradecer primeiro a toda esse meu progresso. Você fez diferença, tá? Fez diferença nesse meu sucesso, no sucesso da vida dos condomínios, nessa organização dos condomínios, essa diferença pós-ideal. Maravilha. Tá? Isso é bem nítido e eu sempre friso isso. Tá? Maricelma é uma geógrafa, tá? Ela adentrou a vida profissional desde cedo, né? Venho trabalhando desde cedo, ali escondida praticamente. O meu pai não deixava eu trabalhar, ele focava sempre em estudar e eu sempre dava um jeitinho de fazer alguma coisa. Então é sempre fazendo mais de uma coisa, estudando, trabalhando, fazendo um negocinho ali, um negocinho aqui, não parando. Alô papai, alô mamãe, olha o que a filha tornou, parabéns aí, viu? E aí entrei cedo na faculdade, comecei a estudar. A minha faculdade, olhando hoje, não faria muito sentido no geógrafo, mas na hora que eu adentrei esse universo, eu vi que tinha muito mais do que uma professora de geografia. A organização, o planejamento, é um leque muito grande, e aí foi surgindo algumas outras situações. Virei gerente de loja, gerente de restaurante. Até quando eu a conheci, eu acho que era gerente, estava saindo, se desligando da gerência de loja para de fato caminhar da vida condominial, né? Exatamente. Aí eu estava entrando, fui atrás de outros lugares para conhecer mais o universo Sim. do condomínio, que eu sempre fui curiosa e sempre, como Sim. eu falei, sempre mais de um, para mim ter certeza do que eu estava fazendo. Inclusive emprego sempre foi assim. Sempre olhando os vários lados. Sim. Mas Maricelma, assim, falar de... É muito raro, agora sim, né? As pessoas que vão começar a jornada condominial, temos formações hoje, nós temos cursos, ainda começamos a ver aqui alguns cenários de curso em nível superior, como pós, mas a gente não tinha de fato uma formação especificamente para um gestor condominial. Nós estamos falando aí há 5, 10 anos, não tinha isso. Era muito do que? Da prática, né? Então é comum a gente ver que a pessoa nem tem uma formação, uma administração, processos gerenciais, recursos humanos, mas hoje o que eu vejo? A gestão condominial não é só de fato trabalhar com finanças.
mas e sim um tomador de decisão que a gente tem que falar também da motivação humana, como que está essa outra pessoa que eu estou me relacionando tanto como morador, um prestador de serviço, né? Então hoje ser um tomador de decisão no condomínio requer muita coisa, e essas formações que não são só financeira, de gestão, auxiliam muito, né? Sim, é totalmente multidisciplinar, você tem que saber um pouquinho de cada, entender. É que na verdade a gente não... O condomínio são condôminos. Sim. São várias... Não é uma pessoa, não é um apartamento, não é uma unidade. É a família da pessoa. Sim. Mesmo que a pessoa more sozinha. Sim. Então você mexe com a família, você mexe com o lar de cada um. E falando em família, Maricelma, que tem o seu braço direito aí, o esposo, o grande Lucas, que eu sabe que é uma pessoa que eu considero bastante também, tem um apreço enorme. É de falar pouco, mas age muito, né? Exatamente. É o seu braço direito, esquerdo, é a perna, né? O quão é importante, Maricelma, ter uma pessoa assim de confiança ao lado para a jornada, para a caminhada de sindicatura? Extremamente. Antes eu era síndica sozinha, vamos dizer assim. Comecei a aumentar, né? E pensei que eu ia precisar de uma pessoa de confiança do lado. Como eu já mexi com várias pessoas, né, com gestão de pessoas, eu fiquei bem na dúvida do que eu ia fazer, quem eu ia colocar, até mesmo pela história de qualquer experiência que a gente tem. E aí eu escolhi ele. Já tinha trabalhado com ele em outros lugares, não como marido e mulher, mas como funcionários e até mesmo como supervisora dele, né? Então eu peguei e falei, vem pra cá. A gente deixou claro, a gente conversou, deixou claro que seriam duas pessoas trabalhando e não um casal. E passei as coisas. Eu sou muito sistemática nessa divisão e nessa questão de responsabilidade, competência. Sim. E é isso que a gente precisa. Voltando a dizer, como a gente mexe com condomínio, pessoas, tem que ser uma pessoa que, mesmo que ela não saiba, ela entenda a responsabilidade que ela tem, porque ela está mexendo com vida. Uma pessoa de confiança do seu lado, que te ajude ali, realmente, que entenda o serviço, que saiba o que ela está mexendo, é irreal. E tem muita gente que vê o Lucas, né, o seu braço direito, e nem sabe que é até esposo, né? Isso, às vezes demoram a saber que é meu esposo. E tanto que, assim, o seu perfil de ser sistemática, metódica, transparece muito, sabe o que a gente percebe. A nossa equipe vê muito disso, essa questão de planejamento. A sua tomada de decisão vem muito com os alicerces da administração. É muito bem planejado. Todas as execuções a gente vê que teve um período de pensar, desenhou, mapeou, colocou isso como planejamento. Você trabalha muito também com estreitamento com o conselho, coloca o conselho para trabalhar, e a gente vê que isso é positivo e reflete isso. Eu sempre faço assim, qualquer decisão que eu vá tomar, sempre passo com o conselho, claro, mas eu tenho uma dinâmica com o conselho e com a minha equipe, de certa forma, administradora, jurídico, o Lucas, que trabalha comigo, as empresas que trabalham comigo. Eu sempre penso no que pode acontecer. Sim. Isso é sempre, qualquer situação, da mínima possível. Eu sempre falo assim, vamos pensar se eu levar isso para o condomínio, quais perguntas vão surgir, quais problemas vão surgir. Na verdade, eu até penso sempre em problemas primeiro. Sim. Então, eu sempre me adianto. Tem um condomínio novo que eu peguei agora, que eu falei, vamos conversar, porque eu quero que vocês me falem, conhecendo o condomínio, o que vão falar. Sim. Quais as dúvidas vão surgir, onde vão bater. Eu preciso adiantar isso. Sim. Isso me ajuda muito. Me ajuda antes de ir numa assembleia. Eu já vou com a resposta de algumas perguntas. Sim. Eu já vou pensando e deixando claro sempre o que pode acontecer, o bom e o ruim. Uma das coisas que se destaca o resultado disso, desse planejamento, é sinergia, integração de morador. A gente vê muito na sua gestão, esse é o foco, esse é o resultado. Como que é essa estrutura para vocês? Como que é essa vivência, trabalhar com mais de um condomínio? Como que vocês trabalham isso, você, o Lucas, a sua equipe,
como que é a jornada da síndica Maricelma? Acorda tarde, né, Maricelma? Vem para casa cedo, como que é? Pessoal, vamos falar, sempre a gente cita aí, temos conversado em outros pods aí, a questão do glamour. Parece que é um glamour, mas que hora que a Maricelma acorda, que horas que a Maricelma vai de fato deitar? Depende muito do dia. Tarde não existe mais. Né? Assim, é uma coisa que eu ainda preciso melhorar mais, questão de tempo. Aí não é só o meu funcionário não reclama, mas o meu marido reclama. Esse sim, né? Esse reclama. Acordar tarde não existe, porque você já acorda pensando vou dar uma olhada em quantas mensagens tem no celular, se aconteceu alguma coisa, se não aconteceu. Mas acordar cedo, sempre verificar se o funcionário chegou. Mesmo eu tendo empresas que fazem isso, eu também sempre confiro que a responsabilidade, eu sempre falo, a responsabilidade é sempre do síndico. Mesmo que você tenha delegado ela. Então você sempre está ali supervisionando. E qualquer hora do dia, sempre acontece alguma coisa. Ontem mesmo, a gente saiu para resolver um assunto pessoal, fomos comer, na volta, acho que era umas 9 e pouquinho, 10 horas, eu falei, vamos dar uma volta no condomínio? Lá foi eu dar uma volta no condomínio. Acabei identificando uns detalhes que acaba que quando a gente vai, eu vou de dia no condomínio, eu vou à tarde, vou à noite e às vezes eu vou de madrugada no condomínio. Eu já ouço muita gente falando que não tem necessidade disso, que não faz isso. Porém, mesmo que seja um horário fora do padrão, fora do comercial, isso me evita muito. Ontem eu vi uma cerca que estava com fio estourado e que eu não ia ver isso de dia. Porque eu ia conversar com um funcionário, eu ia conversar com um morador, eu até iria fazer uma vistoria no condomínio, dar uma passada, mas às vezes aquele detalhe ia ficar. Eu conhecendo a sua prática de trabalho, eu sei que você acompanha muito, supervisiona e monitora de fato. Mesmo, por exemplo, condomínios que têm zeladores, os rondas, eu chamo muita atenção disso, que é importante, porque eu já presenciei e já fiz pergunta, por exemplo, assim, qual foi a última vez que o gestor, o síndico, a síndica, foi lá na portaria, por exemplo? Entrou lá para saber como que está a condição de trabalho lá. E aí a gente vai saber de fato, com essa resposta, se as outras situações como manutenções estão sendo acompanhadas de fato ou se sempre eu só delego. Não é errado, mas também o monitoramento, chegar ali para ver situações aleatórias, vou chegar para acompanhar horários diversificados para saber de fato, e aí a gente coloca isso, o colaborador vai entender que tem uma supervisão. Como que é isso? Eu sei que você faz isso, né? Faço muito. Eu até tenho essa divisão de idas no condomínio. Uma ida é para ver moradores, né? Para ver a rotina do morador, para conversar com o morador, para pegar uma quantidade maior ou menor de moradores no lugar, mas também tenho sempre uma ida delas para verificar o funcionário, para verificar o ambiente de trabalho, para verificar o serviço que ele está fazendo. Eu sempre divido. Normalmente eu vou 3 vezes no condomínio fixo, né? 2 a 3 vezes. Uma sempre para olhar o dia a dia dos moradores, para verificar se estão cumprindo o regimento, para eles me verem também, porque às vezes você vai no horário que não tem muita gente no condomínio, você vai ver o funcionário. Acaba não conhecendo, né? De dia, normalmente, eu vou para ver funcionário. Para ver o funcionário, para ver o serviço, se ele está fazendo, se ele não está, se ele está cumprindo o que foi passado no cronograma, porque a gente faz um cronograma. Sim. Eu acompanho esse cronograma com a empresa. Na verdade, eu refaço o cronograma da empresa. Né? Eu refaço o cronograma da empresa, ou sento com ela e faço. Verifico se está dando certo e depois eu vou lá verificar se está dando certo com o funcionário. Eu também tenho essa sensibilidade de sempre ver com ele se está dando conta. Porque não adianta também ele não tá no ambiente legal. A gente delegar, colocar tarefas e se ele não consegue, né? Aí eu supervisiono o que eu faço, o que eu preciso corrigir no condomínio, o que o funcionário está fazendo e como ele está fazendo. Sim. E não só do funcionário, das empresas que trabalham comigo também. Sim. Um dos condomínios que eu peguei um tempo atrás,
o morador falou assim: eu te vi um dia numa prestação de serviço que eu estava fazendo para um morador e você estava lá na portaria. Na verdade, nem foi uma vez, foram 2 vezes já que o morador falou: eu te conheci na portaria. E eu olhei e falei: o que essa síndica tá fazendo na portaria? Eu sento na portaria, eu fico um pouquinho com o porteiro pra mim ver. Inclusive, ontem mesmo o porteiro falou: nossa, mas cadê a síndica? Ela não veio mais no meu plantão. Eles sabem disso. Por isso que o síndico, esse gestor condominial hoje, é multidisciplinar, é multitarefa, acaba se envolvendo demais. Eu falo que quem trabalha com condomínio, principalmente na gestão, vive as 4 estações do ano no mesmo dia, no mesmo período, porque a gente vê de tudo, né? Uma outra coisa que eu verifico também são as buscas de reuniões, né? Essa integração com o conselho, e que às vezes a gente vê que as pessoas acabam esquecendo um pouquinho, porque como às vezes cargo que não é remunerado, que não tem muito incentivo e é de doação de fato, às vezes acaba sendo um pouco assim: vou fazer o básico, aonde que eu tenho que assinar? E eu vejo que você acaba promovendo com que a pessoa não faça só a assinatura, mas sim a participação, né? É uma coisa que eu bato muito no conselho, até porque tem um medo muito grande de ir pro conselho. Sempre que a gente vai montar o conselho, que vai, as pessoas vão dispor, elas falam: não tenho tempo. Eu não sei, eu acho que a pessoa tem que saber um pouco mais. Tá, a pessoa tem que saber um pouco mais, ela tem que ter um pouquinho mais de interesse. Mas eu sempre falo para eles não ficarem preocupados, porque eu sempre ensino o conselho, eu não tenho problema nenhum, graças a Deus não tem margem para isso, mas eu sempre ensino eles o que eles têm que olhar. Eu sento ali com eles, eu abro, folheio com o balancete, explico para eles o que eles têm que verificar, o que eles têm que conferir, onde eles têm que conferir, e sempre puxo eles. Eu tenho acho que um conselho que não é tão ligado assim. Até por conta do perfil do condomínio. Mas eu tô sempre ali, nem que seja no vácuo. Instigando, né? Falando: vamos lá. Nem que eu mande as coisas e eles demorem pra me responder. Mas eu sempre mando pra eles. Até pra eles. Eu falo: gente, preciso pelo menos de um ok ou de vocês falarem o que vocês acham. Nem que seja um joinha ali. É isso que eu comento ainda muito sempre. Quem que é a Maricelma, né? Então ele tem esse espírito de liderança, que o líder ele faz isso mesmo. Ele: vem cá, vamos junto aqui. Não é só eu, né, que tem que aparecer. Então, com essas ações a gente consegue fazer o quê? Essa sinergia, puxa essas pessoas para perto do condomínio, e a gente tem um condomínio mais forte e um patrimônio melhor, né? Eu sempre falo assim para os meus conselheiros, né? Eles têm que entenderem o que eles precisam fazer e vistoriar, porque amanhã pode ser que não seja eu. Sim. Né? Então eles precisam entender para que eles confirem o serviço. O bem é deles, o imóvel é deles. Então a Maricelma estando lá ou não estando, eles têm que conferir. Sim. Porque hoje sou eu, mas amanhã pode ser outra pessoa. E antes de mim foi outra pessoa. Então eles têm que ter noção disso, porque é deles. Sim. Então eu tenho até algumas coisas que eu coloco no regimento dos condomínios, que é uma coisa minha, de cobrança do síndico, e não só para mim, mas para os próximos, onde eles conseguem fazer essa cobrança, que eles conseguem ter essa segurança e certeza que vai ser cumprido, porque está até no regimento. Então eu ensino isso para eles. E assinatura por assinatura não adianta. Eu pergunto, tem algumas coisas que eu falo: mas vocês viram tal coisa? Quando eu desconfio que eles estão só assinando, eu sempre dou uma perguntada. Vamos lá, viu aí tal coisa? Exatamente. Já teve gente que falou pra mim assim: não, mas tá tudo certo, só vou assinar, é você. Gente, não é isso. Eu confio, né? Mas às vezes o gestor precisa tomar decisão, e que às vezes não foi a melhor, né? Uhum. É um papel de um conselho participativo, é isso, né? A gente erra. O síndico profissional tá aí com maior conhecimento, com uma maior experiência. Uma diferença, assim, né? Que você pode falar: não, eu quero um profissional porque ele sabe o que ele tá fazendo. Mas a gente é humano também. E às vezes, sim, a situação do condomínio, eu sempre falo que tem 2 perfis no condomínio: o perfil do condomínio em si e o perfil dos moradores do condomínio. Sim. Então, assim, você precisa entender isso. Não é porque hoje a síndica tá fazendo um bom trabalho que você não tem que conferir. Você precisa conferir. É seu. Às vezes passou um detalhe. Eu tenho um conselho que ele é bem sistemático.
Adoro eles. Eles sempre pontuam todo, eles escrevem, eles dão... E eu sei quem é, Eles pessoal dão que eu feedback. tenho muito carinho também, porque é bom, pra gente é muito bom isso, porque volta a gente, ó, vem cá, não precisa fazer isso agora aqui, vamos fazer ali, ou vamos retomar a situação, né, colocar no norte de novo, né? Isso, mas é interessante que você vê que eles estão procurando. Sim. Que é uma equipe, um condomínio que entrando e saindo, qualquer pessoa, a pessoa vai estar ali cuidando deles. E é isso que importa. Porque se só eu estiver cuidando do condomínio, não vai. Sim. Eu preciso que os moradores, que os condôminos tenham essa responsabilidade também. Aí eu consigo fazer meu serviço. Justamente. Maricelma, a gente já falou, sabemos aí que a Maricelma agora é geógrafa, que vem em busca de um aperfeiçoamento, conhecemos um pouquinho, chegou a comentar-se aqui o que a Maricelma faz, mas que horas que foi esse estalo da Maricelma realmente deixou lá a gerência de loja para se tornar síndica, uma gestora condominial? Qual foi o primeiro desafio? Aonde que se de fato conheceu uma gestão de condomínio? Eu iniciei no condomínio quando eu comprei um apartamento, em 2019, se não me engano. Lá, como a pessoa aqui ela é problemática, como eu falo, na assembleia de instalação surgiu a questão do conselho. Na época eu trabalhava na prefeitura, eu ficava ali na parte de fiscalização e monitoramento ambiental. E aí quando chamaram para o conselho, que seriam pessoas que poderiam ajudar, o condomínio estava iniciando, tinha várias demandas, eu entendiam disso. Até porque eu vistoriava condomínios obras na época. A gente analisava, então eu tinha um certo conhecimento. Inclusive tinha chegado até mim aquele processo, inclusive. Então eu tinha ficado curiosa, porque era onde eu ia morar, tudo, então eu olhei bem. E aí quando surgiu surgiu o síndico também, mas na hora eu falei, não, nem sei o que é, eu tenho sempre isso de preciso entender a situação para depois ir. Mas sou curiosa. Sim. Então, quando chegou a hora do conselho, eu me candidatei. Falei, não, peraí. E aí eu quero saber o que está acontecendo, quero olhar, é meu. Sim. Que é exatamente isso que eu quero, que eu tento colocar nos conselheiros, nos moradores. Que é esse meu primeiro pensamento que eu tive na época. Falei, não, tem que olhar, tem que ver o que está fazendo. Até porque quando você fala de síndico sentar em condomínio, tem várias palavras, várias situações que vêm na sua cabeça. Então, assim, a função ainda é meio manchada. Então, você fica preocupado. E aí, eu me candidatei a conselho. Fui eleita como conselheira e já fui enchendo o síndico de pergunta, de ver o que ele estava fazendo. O primeiro síndico lá foi o quê? Morador, profissional? O primeiro síndico lá foi profissional. Na verdade, ele tinha ganhado no condomínio dele, que era ali na região mesmo. Como morador. Como morador. E ele resolveu arriscar como profissional. Entendi. Então, pouco tempo de experiência, né? Acho que ele não tinha nenhum ano de experiência ainda. Mas como estava surgindo vários condomínios ali... E ele já tinha tido um pouco de experiência, ele falou, vou pegar mais um condomínio e vou... Cabe ressaltar que essa região é uma região que a gente pode destacar por baixo de cabeça uns 5, 6 condomínios numa mesma construtora, né? Já tá... Por não baixo, tem mais hoje, mas na época era isso. Era isso, né? 5, 6 condomínios. Ali são praticamente 2 quadras só de condomínios. E aí ele era graduado em administração, ele tinha uma certa experiência, eu tinha a minha experiência, eu falei, vamos casar ali. Vamos unir, né? Vamos unir esses conhecimentos e vamos embora. Eu quero valorizar meu imóvel, vamos. E aí a gente foi fazendo algumas coisas, né? Foi vistoriando. Ele não tinha essa ideia, até por isso que eu tive depois, essa ideia de unir tanto o conselho na parte de documento. Mas toda a situação, ele sempre me chamava para acompanhar ele, para ir cobrar, né? Eu ia em alguns moradores com ele também. Acabei que eu conheci quase todos os moradores, né? Até porque eu fui uma das primeiras a entrar. Ele ficou um ano e alguma coisa, e aí ele teve uma proposta de emprego melhor, e ele foi, e ele aceitou. E aí ele veio me perguntar se eu não queria virar síndica. No primeiro momento eu falei, não, deixa quieto, tô com minhas coisas aí, sou gerente, não vai dar certo. Até porque eu sempre
eu tenho esse problema de dedicação. Esse problema que não é um problema de dedicação. Então, na hora É que eu falo que eu já vi o Lucas, ele às vezes tem razão, e eu já comentei muito, né? Tira um pouquinho o pé, né? Não, eu tenho que ser de Pisa cabeça. um pouquinho no freio, porque senão tá indo muito intenso. Deixar mesmo, porque senão é desgastante, né? Ser síndico não é fácil. Mas ali eu falei, acho que não. Mas bem na hora eu tive problema de saúde com a minha mãe e acabou que eu meio que esqueci. Falei que não, mas que eu iria pensar, porque eu também, quando vem alguma coisa na cabeça, eu não desisto tão fácil, Sim. né? Mas falei que ia pensar. Veio minha mãe, acho que na época minha mãe teve Covid, então eu saí totalmente. Isso aí já é meados de 2020, né? Por aí, né? 2020, isso. E aí, eu sei que passou uma semana, eu encontrei ele de novo e ele falou assim, vai ser meu primo o síndico aí. Eu falei, ué, como assim? Nossa. Falei, como assim? Você não respondeu nada, então eu chamei meu primo, acho que ele vai vir aí. Eu falei, não, peraí então. Opa, aqui é minha casa. Tipo isso. Falei, não, peraí. Falei, não, vamos conversar. E aí foi a hora que eu falei, não, então eu vou. Na verdade, eu falei, vamos conversar. Só que ele tinha que sair. Ele não pôde esperar. E aí, como eu era presidente do conselho, eu tive que assumir como síndica interina. Sim. E aí foi a hora que eu falei, vamos ver. Aí que eu falo que a maioria das histórias de pessoas de sucesso, síndico ou síndica principalmente, é a história de cair de paraquedas, Sim, né? Não tem como. Você cai de paraquedas no condomínio, literalmente. Você compra um imóvel e ali você entra e aí você não sai mais. E aí, né, Maricel, fala que começa-se aquele outro jargão. É o bichinho que está começando a morder, que pica na nossa veia e que parece que agora vem a dificuldade, é um mundo novo, né? Vou ser gestor agora de fato, síndico ou síndica do condomínio. Tem tanto problema e continua ainda, né? Não. Aí se torna síndica desse condomínio que era presidente do conselho. Sim, aí eu virei síndica interina, fiquei, acredito que um mês e aí teve eleição. Aí na eleição eu conversei na verdade assim, eu conversei com alguns moradores que já haviam falado isso antes pra mim, mas o que me deu start mesmo a decisão foi quando eu comecei a olhar os documentos do condomínio, que aí eu vi que apesar de conselheira a gente olhar, tinha ficado coisa pra trás, tinha situações ali que eu falei, não, peraí, eu vou ter que olhar isso aqui melhor. E aí foi a hora que eu falei, não, eu consigo organizar isso. É claro, na hora eu pensei numa situação bem diferente do que é o condomínio, porque o síndico, quando você vê o síndico, você não tem noção do que é. Você acha que é morador. Quando a gente acha que está um pouco afastado, de fato, não sabe a vivência, é muito mais e meramente financeira, né? Exatamente. É só fechar, então tá bom, tá dando, sobrou, então tá bom, mas não, na verdade o contexto é muito maior do que o que se vê, né? A ponta do iceberg é maior, né? Sim, eu sempre falo que até tem uma diferença dos meus colegas, eu sempre falo que o problema do condomínio não são os moradores. Eles são difíceis, essa questão de lidar com pessoa é muito difícil, mas a parte burocrática do condomínio é outra coisa. Sim. É outra luta. O morador, se você explica, você é transparente para ele, se você deixa claro, você consegue lidar com o morador, porque o que ele precisa é de explicação. Sim. Ele precisa saber o que está acontecendo, ele não precisa concordar, mas ele precisa saber. É uma coisa que eu sempre bato. A gente tem pessoas do contra, tem, sempre vai ter, mas eu preciso que ele entenda o que está acontecendo. É muito comum, você toca num ponto assim que... E até eu falo, né? Olha só, sua formação geógrafa, mas vem todo o contexto da Maricel, uma síndica que eu sempre falo isso e comento da sua evolução e quanto é importante. Olha lá, o síndico anterior, um administrador, né? Então, às vezes, as pessoas, elas acham, por exemplo, a gente dando exemplo aqui agora, numa gestão, comparado a uma pessoa, eu estou com dor de cabeça. Aí eu vou lá, tomo analgésico e opa, melhorei. Isso é um efeito, a dor de cabeça é um efeito. O morador, a rotina, a vivência é um efeito de alguma coisa. Vamos lá ver outras coisas? E aí eu comento muito às vezes assim, trazer exemplos para relatar. A cultura do condomínio é o coração. Será que então não é o coração que está com o problema?
Então são outras camadas de uma gestão que a gente tem que perceber, e que o morador, na verdade, ele é o que vai nos nortear, a motivação é um detalhe só e não é problema. Parabéns pela sua reflexão, porque realmente é isso, o morador nos auxilia a demonstrar o norte. Exatamente, é porque é o morador que está ali. Eu sempre falo, eu sou síndica, eu sou responsável. Sim. Porém, o imóvel, o apartamento é do morador. Então, eu preciso fazer com que ele esteja tranquilo, eu proporciono bem-estar para ele. Sim. Eu preciso que ele esteja despreocupado. Então, é para isso que eu tô lá. Maravilha. E pegando essa linha do tempo, Maricelma, nessa hora, ela sai de presidente de conselho para ser síndica moradora. E qual é o estalo para Maricelma, síndica moradora, falar não, agora eu vou ser síndica profissional, eu vou buscar qualificação, porque eu sei que você faz isso, é incansável também nisso e busca mentoria. Como que foi esse estalo? Eu iniciei no condomínio em abril. E em dezembro eu fui chamada para outro condomínio. Mas acho que eu tava com 3 meses de síndica moradora e tinha muitas questões que eu ainda não tinha certeza. Eu falo que o meu principal desafio de síndico foi não ter certeza do que eu estava fazendo. Sempre tive uma posição de liderança, então eu preciso ter certeza do que eu estou fazendo, eu tenho que ter noção. Independente também, até em casa, como pessoa, eu preciso saber o que eu estou fazendo. E eu preciso ter conhecimento para isso. Então, a partir do momento que eu estava em outro serviço e estava sendo síndica, que eu via que ia ter que fazer uma manutenção e eu não ia estar lá olhando, que eu não sabia exatamente o que era essa manutenção, porque eu não estava vivenciando isso começou a me incomodar. Eu comecei a ficar muito incomodada com essa situação. E aí eu peguei e falei com meu marido, falei, olha, o salário não é igual, o financeiro, o retorno não é igual, porém, se eu vou mexer com isso, eu preciso me dedicar. Sim. Aí foi aí que eu falei, eu vou sair do serviço. E aí a minha ideia ainda era só ficar como moradora. Eu vou sair do meu serviço e vou estudar. E vou procurar e vou entender, que foi até a época que eu acabei te encontrando. Sim. E vindo. Fui atrás de administradoras para entender. Na época, quando eu entrei, a gente tinha um problema com a administradora de falta de conhecimento até. Sim. Porque a gente não tinha noção que o jurídico fazia, nem que a administradora fazia. Os moradores não têm isso. Entendeu? E se você não explica, não tem mesmo. Sim. Então, essa falta é uma desinformação que existe ainda. Eu sempre falo, as pessoas me vêm falando, sempre cito muito, nicho de mercado. O condomínio não é nicho. Há muito tempo. Ele é o mercado condominial. Mas existe muita desinformação, né? O que cada um, qual que é o papel de cada um, qual a sua função, e principalmente a ponta que o morador acaba não sabendo. O que é uma administradora? O que é uma garantidora, assessoria jurídica, né? Uhum. E aí foi a hora que eu falei com outras administradoras e falei com a administradora que eu tava. Ela falou assim, me dá uma chance, deixa eu te mostrar. Falei com o jurídico falou, não, deixa eu trabalhar. Sim. E eu falei, não, então tá. Até porque eu não conheço, eu não tenho noção do que era. Sim. Não tinha noção do que era. Falei, então tá, vamos andar. Então passou ali, acho que uns 3 meses eu pedi pra sair do serviço, né? Saí do serviço e fui estudar. Na época não tinha cursos aqui. A gente estava numa pandemia até, né? É isso que eu ia comentar. O seu início, de fato, como síndica profissional, vem a pandemia. Isso. E aí eu aproveitei esse período para mim estudar. E aí eu lembro que eu procurei cursos em Santa Catarina. Fui fazer curso com o pessoal de Balneário Camboriú. Que é o celeiro, porque aqui de fato não tem. Fui fazer muito curso, então eu aproveitei essa época para fazer. Em dezembro, quando eu fui chamada para outro condomínio, eu ainda não tinha, não tinha tudo que eu tenho hoje de conhecimento, mas eu estava mais confiante. Sim. Peguei um condomínio de casa até, e aí a pessoa não parou mais de estudar, de ir atrás, de entender. Voltou os eventos na cidade, então aí eu fui atrás, fui participando. Fui perguntando. Essa questão de perguntar é sempre
Então sempre eu quero saber mais e eu sempre me adianto, como eu falei. E aí eu fui procurar processos, fui procurar situações que aconteciam no condomínio, fui conversar com outros síndicos. Sim. Na internet procurei muita coisa. Até hoje eu procuro situações que podem acontecer, né? Eu falo, sabe, que assim, tem um marco muito importante na vida de condomínio, e principalmente aqui, eu vou falar do nosso mercado local, que a pandemia trouxe isso, né? Fez com que esse boom que estava tendo, novos síndicos profissionais, síndicas, e aí, como vem a pandemia, dá aquela estacionada um pouquinho, a gente começou a tratar um pouco dessa formação, né? Tivemos um pouquinho de tempo e as pessoas começaram a buscar isso. Eu vejo assim a sua jornada, esse crescimento e esse destaque também. Então, marca-se ali pelo período de pandemia que tem que estacionar, mas tem esse boom e essa elevação na sua jornada. Né? Na verdade, a pandemia para mim foi um boom, foi um salto. Sim. Ali mesmo. Da Maricelma moradora, síndica moradora, da que estava procurando para uma Maricelma que estava mais entendida do assunto. Eu já sabia do que se tratava as coisas. Eu lembro bem que eu fui conversar com umas quatro empresas referente à manutenção de condomínio. Então eu estava indo atrás deles para entender, para ter um conhecimento amplo de todas as coisas que funcionavam no condomínio. Telhado, caixa d'água, motor... toda essa situação eu fui atrás de várias empresas para entender. Inclusive eu escutei de um profissional que ele falou assim, mas você quer saber para fazer no condomínio? Não quero saber para fazer no condomínio. Eu quero saber para saber se você está fazendo certo. Sim. Não é nem certo, a supervisão, porque a gente não vai julgar o trabalho dele, mas para ter noção se é realmente aquilo que eu preciso. Isso me ajuda hoje muito mesmo. Tem várias situações. A gente sabe que tem profissionais e profissionais. Sim. Que a pessoa chega e fala, portão mesmo. Tem que trocar isso, aquilo. Não tem que trocar isso. Eu costumo falar assim, é fácil fazer a manutenção com a substituição. Mas vamos acompanhar, se a gente fizer a manutenção preventiva, um acompanhamento, aquilo tem uma vida útil mais prolongada, né? Sim, e se você tem uma noção, você acaba gastando menos dinheiro do condomínio. Sim. Eu tive um problema muito grande no condomínio de uma caixa d'água no final do ano. Passamos por umas 4 empresas assim, com nome, com renome, e nenhuma delas resolveu o problema pra mim. E desde o começo falando, olha tal coisa. Não é, troca bomba, Queriam até que eu fizesse outra caixa d'água. E até que eu consegui achar uma pessoa que fizesse, um profissional, e ele olhou pra mim e falou assim, o que você acha que é? Eu falo isso sempre, eu nunca vou esquecer. Ele olhou pra mim e falou, o que você acha que é? Eu falei, eu acho que é tal coisa. Ele foi lá, tirou, era isso. Sim. O quanto é bom a gente ver, passa bastante o tempo e ficar falando com pessoa que entende, que busca conhecimento. Mas eu não poderia aqui te perguntar e falar um pouquinho também a síndica. O que você pode dizer da dificuldade de atuar a síndica mulher, né? Nesse mercado condominial, e que vamos colocar um marco, então, a pandemia. Antes da pandemia a gente não via muito a mulher como síndica em condomínio. Tínhamos algumas conselheiras e de lá para cá a gente vê uma crescente. E você cada vez mais vem se destacando pelos trabalhos apresentados. Mas pode explicar teve alguma situação desconfortável? O que você vê esse posicionamento agora aqui em Campo Grande hoje? Quando eu vejo mais nome de mulher como gestora de condomínio, a síndica profissional, do que de síndico até. A primeira coisa o primeiro baque que eu tive como mulher foi quando eu fui concorrer como síndica moradora, no dia da eleição, um pouco antes da eleição. Veio um rapaz do condomínio e falou assim, já que você vai ser síndica, eu vou ser seu subsíndico. E a gente não tinha subsíndico lá na época. Não tem, na verdade, até hoje. E aí eu olhei e falei, por quê? Ele falou, porque você vai precisar de um homem, né? Você é mulher. Aí eu olhei pra ele e falei, é por isso que meu marido veio comigo. Mas o Lucas não tinha vindo comigo, Sim. Né? Eu fiz de propósito. É por isso que ele teve que vir comigo, porque senão eu não conseguia falar, né? Porque eu era mulher. E aí ele fica quieto. Essa foi a primeira experiência como mulher que vieram me falar. Porque se você não tiver um homem atrás de você, não vai dar certo. Sim.
Depois disso, quando eu peguei algumas situações no condomínio, principalmente o homem, ele sempre vem falando muito alto, ou vem estufado o peito. E ele sempre acha que vai diminuir. É até uma coisa que os moradores sempre elogiam bastante, mas é referente até à ética, né? E a apresentação, né? A postura. É que sempre... hoje em dia são poucos. Hoje eu tenho... Esse ano mesmo eu acho que acabou não acontecendo ainda. E como que, olha só, a gente está conversando aqui já tem um tempo, acredito que é quase uma meia hora, e a gente vê o que é a questão de você não elevar a voz. E é muito disso mesmo. Eu falo assim, uma pequena grande mulher, uma pequena grande síndica, porque a gente não precisa se fazer presente gritando, estufando o peito, como você mencionou. O gestor ou a gestora não precisa se destacar assim. Eu sempre sou muito direto e volto a repetir. Esclareço o que a pessoa quer. Uma vez um morador ele veio gritando no meio do condomínio para todo mundo ouvir. Ele queria que todo mundo ouvisse, todo mundo fosse lá para mim ficar com vergonha. E aí eu fui lá na frente dele, esperei ele falar, ele gritava, falava as coisas, e esperei ele falar e olhei pra ele e falei, tá bom, agora Terminou? Eu vou te responder. E ele não sei o que, eu falei, não, peraí, eu te respeitei, eu ouvi tudo que você falou e pelo que eu entendi você quer informações, você quer resposta, você tá me falando um monte de coisa, então agora eu vou te responder. Ele não, eu falei, não, você vai me ouvir porque eu vou te responder. Depois que eu falar, se você tiver mais alguma dúvida, a gente conversa. E foi assim que aconteceu. E acabou que depois disso nunca mais. Na verdade, ele acabou se tornando um grande ajudador do condomínio. Sim. Mas o quanto é que precisa ter esse embate, né? Mas parabéns pelo posicionamento e por vocês mulheres estarem se destacando nesse cenário, tá? Sim, vão cada vez mais e busquem esse espaço, porque independente de ser homem ou mulher, mas essa gestão tem que ser forte, né? Eu acredito que a resiliência da mulher acaba dando mais espaço para ela, porque o condomínio é muito cansativo. Sim. Ele é muito cansativo. Eu tô numa época assim que eu tô tendo muito poucos problemas dentro do condomínio, graças a Deus, mas é claro, a minha gestão, tudo fruto do seu trabalho. Do meu trabalho. Mas ele é cansativo. Sim. É um serviço, é um trabalho que você não fica tranquila. Aqui no canal mesmo a gente conversou com outro síndico outro dia e assim, qual a sua mensagem final? É que vai trabalhar muito. Não vem esperando que é só glamour, por exemplo, que é só flores. Não, tem que trabalhar muito, é cansativo, é desgastante. Para chegar a colher frutos, precisou de muito investimento, né? Sim. Muito suor. Antigamente eu ouvia muito assim, tá com a sua terapia em dia? E eu ria. Hoje eu estou com a minha terapia em dia. Eu ia comentar isso também, eu mas vejo como essa que tá? diferença. Eu relutei nessa parte. Não vou precisar, não, eu sou forte. Não tem, gente. Precisa, você ouve né? muita coisa dentro do condomínio. Você não é só assim, você é psicóloga, encanadora, eletricista. Você é muita coisa dentro do condomínio. Hoje eu falo que o gestor de condomínio ele é muito mais do que o gestor de contas a pagar e receber. Sim. É gestor de recursos, mas é mais um tomador de decisão e tem que ficar escutando muitas pessoas. Às vezes a gente tem que dar o não justificado, mas tem que escutar primeiro. Então esse escutar a gente absorve, né? Essas situações dos moradores. E na hora pode parecer que não. Você fala, explica, ajuda a pessoa. Às vezes não resolve também, mas a sobrecarga vem depois. Sim. Eu cansei de falar que lá no condomínio, eu como síndica sou muito paciente, muito tranquila. Eu me surpreendo comigo. Uhum. Eu, Maricema, não sou tanto. Quer resolver, vamos Então, lá. assim, eu tô lá no condomínio No meio de uma confusão, tô lá fazendo as coisas, falando com todo mundo, lidando com a situação toda, estou prena. Sim. lá. Na hora que eu chego no carro, chegando em casa, ou até mesmo na hora que eu sento No meu sofá, aquilo vem. Sim. Aquilo vem. Maravilha. Maricelma, a gente caminha aqui já para o fim desse primeiro bate-papo de que acredito de muitos. Tomara que você retorne aqui mais vezes, que o
sempre difundir bom conhecimento, boas práticas é bom. Mas o que você deixa aí, uma frase, quer escutar uma frase de efeito, alguma coisa que você coloca como ideia, como dica para os futuros gestores condominiais, para as pessoas que já estão também, que precisam daquela balançada, vamos melhorar esse nosso mercado? Não seria nenhuma frase de efeito, acho que é um pensamento. O síndico, ele não é ganhar um salário para ser síndico. Ele tem que ser uma pessoa síndica, ele tem que difundir a responsabilidade nele e nos demais. Então, ele precisa passar isso para o condomínio. Ele precisa ser essa pessoa para o condomínio. Então, não pense que ser síndico é só ir lá ganhar um salário. Normalmente, esse salário nem compensa. Não vai pagar. Mas é a Responsabilidade que você tem. Responsabilidade sobre as contas, sobre o andar do condomínio, sobre as pessoas. Sim. Maravilha. Olha só, quase que a gente ganhou muito tempo. A gente não perde nunca tempo te ouvindo, escutando, vendo boas práticas, que você continue a sua caminhada, tenha muito êxito. Eu tenho certeza que o seu sucesso cada vez mais vai ser palpável, porque você investe nisso. Não é um achismo, é sim uma certeza. Então, parabéns por toda a caminhada, por tudo que vai vir, e continue assim. E vamos melhorar cada vez mais esse nosso mercado, tanto local, do nosso estado, e também o nacional. Parabéns, muito obrigado. Espero te ver aqui mais vezes. Os nossos seguidores aí também vão querer, porque você é fundamental para o nosso mercado. E estou à disposição. Obrigado por tudo, tá? Obrigado por nos acompanhar. Forte abraço.